Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista do canal do Nicola, hoje com um cara extremamente vitorioso e importante dentro da história do Flamengo, mas também do futebol brasileiro, Márcio Braga, o presidente com mais títulos pelo rubro-negro e alguém super entendido quando o assunto é direitos de transmissão de TV, até porque lá atrás também teve um papel importante em cima disso. Márcio, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite para bater papo sobre essa medida provisória 984, assinada na semana passada por Jair Bolsonaro. Como é que o senhor viu essa medida provisória? Gostou, não gostou, está preocupado? Gostei muito. Isto é um novo grito de independência do futebol brasileiro. É só sabermos agora administrar essa bendita medida provisória dada pelo governo. O que eu posso te contar, a minha experiência é larga nisso. Há 43 anos atrás, era um feriado nacional, 15 de novembro, ia haver um Fla-Flu aqui no Maracanã, às 5 horas da tarde. Tá. O único jogo do Campeonato Brasileiro que ia acontecer. Naquela época, a TV educativa entrava com a sua maquinária no Maracanã, transmitia a partida e dava o sinal para todas as outras emissoras comerciais que quisessem transmitir a partida. E pagava zero. Caramba. Como era TV educativa, pagava zero. Tá. Nós, durante a semana que antecedeu ao jogo, tentamos comercializar o nosso direito de arena, tentamos comercializar o nosso produto, futebol, e não conseguimos. E principalmente com a TV Globo, como sempre, porque era a única que tinha condições de pagar, não é? Entendi. Mas se ela transmitia de graça, por que ia pagar? Então entramos com uma ação judicial, um interdito proibitório, obstaculizando a entrada da maquinária da TV educativa no Maracanã. E, portanto, o jogo foi realizado sem nenhuma transmissão. Foi um grande escândalo. Fla-Flu Você ainda. imagina a pancadaria que saiu em cima disso. Há de se considerar que estamos falando de um assunto já altamente polêmico em si, mas há 43 anos atrás era muito mais. Tratava-se que nós estávamos impedindo a TV brasileira, um produto nacional, de uma emissora pública, de entrar no Maracanã para ficar o jogo. E nós defendemos a tese, tudo bem, pode entrar, mas tem que pagar. Olha, isso mexeu com as estruturas do poder, do presidente Geisel lá em cima, para baixo, todo mundo se mexeu. E com razão, porque o Flamengo é muito popular, realmente foi uma grande polêmica. Me lembro bem, não tivemos ninguém do nosso lado, hein? Caramba. Ninguém ficou do lado do Flamengo nessa peleja. A imprensa, principalmente, não é, que se viu prejudicada, que era a televisão, que as televisões, as rádios já ficaram especulando, bom, eles estão cobrando da televisão, daqui a pouco vão cobrar da rádio também. Tá. Então, foi uma pancadaria braba. E o senhor tinha uma À relação noite, eu estava boa com o pessoal da jantando. Globo, não tinha? Excelente. E tínhamos, inclusive, na minha diretoria, naquele momento, vários diretores da Globo. Tá. E a TV Globo, o doutor Roberto, teve uma participação enorme na minha eleição. Primeiro que o Walter Clark, que era o diretor-geral da Globo, se enganjou como chefe da minha campanha. Doutor Roberto, naquele momento, permitiu que o canhão atômico dele, a TV Globo, fizesse chamadas para o dia da eleição. E foi o que determinou a nossa vitória. Nós ganhamos de capote. Não deu outra. O Hélio Maurício teve 600 votos dele. O Radamés Latari, que saiu candidato, nós tivemos 1.200 votos e o Radamés Latari teve 100 votos. Então, neste mesmo ano, já empossados, com todos aqueles problemas do Flamengo que encontramos, chega no final do ano e entramos com esse interdito proibitório. Doutor Roberto me pegou naquela noite
ganhamos o Fla-Flu e estávamos jantando, eu e Magaldi, no Hipopótamo, quando às 10 da noite vamos atender o telefone no bar do Hipopótamo. Meu Deus do céu, o que houve? Como é que é? Bom, fui lá, atendi. Pois não, o Márcio era doutor Roberto. Doutor Roberto me conhecera menino. Ele era muito amigo da minha mãe, da minha tia Neném, aqui de Mocidade do Rio de Janeiro. Eles tinham mais ou menos a mesma idade. Então, eu me conhecia menino. Olha o que o doutor Roberto falou para mim. Eu acho que eu nunca ouvi tanta coisa como aquele dia. E parecia que ele ia entrar pelo fio do telefone e sair na minha frente. Eu fiquei vermelho, amarelo. Falei, calma, doutor Roberto, calma. Vamos conversar amanhã. Eu não converso com quem aciona a Globo. Você retire esse processo. Você uma... Bom, olha, e eu aqui por dentro, mas eu não vou retirar. Eu não vou retirar. Mas calma, doutor Roberto, vamos conversar e tudo tem solução. Vamos, é uma questão, não converso. Você retire o processo e depois se apresente. Bom, ficou nisso. Não é? E aí é que tudo começou. Aquele 15 de novembro, data da proclamação da República e do aniversário do Flamengo, foi um grito de independência que demos. Porque, a partir daquele momento, começou-se a negociar, as televisões começaram a pagar, nós começamos a vender e começamos. Naquele marco, 0, nós recebíamos 0. Sabe quanto o Flamengo recebeu o ano passado dos seus direitos de imagem? 272 milhões de reais. Caramba. 272 milhões de reais. Foi quanto recebemos de direitos da nossa imagem neste ano passado. Perguntei se a sensação do senhor é de orgulho ao ver números tão altos e uma briga que começou lá atrás. Enorme. Agora, veja, grande. Mas minha relação com a Globo sempre foi boa. Tá. Obrigando, ou perdendo, ou ganhando, mas sempre foi uma conversa. Sempre houve diálogo, nunca fechamos portas um para o outro. Tá. Veio 1987, né, um novo período polêmico em que o presidente da CBF, Dr. Otávio Pinto Guimarães, veio ao Jornal Nacional da Globo e anunciou que, naquele ano, eles não tinham condição de organizar o Campeonato Brasileiro, porque não tinham datas nem recursos. Ele estava, na verdade, enredado em 40 times e não sabia como dividir, 80. Foi aí que liguei para Carlos Miguel Aidar e disse, Carlos Miguel, está na hora, é agora, o poder está na rua, eles não têm condições mais de retomar isso. Vamos nós organizar isso, conversa aí. Eu vou conversar aqui no Rio, daqui vamos para Belo Horizonte, conversar com os de Belo Horizonte, com os do Sul, e vamos... E daí é que nasceu o Clube dos 13. Na verdade, houve uma reação enorme. Imagina que a TV Globo tinha uns contratos com a CBF, tinha uns contratos de transmissão dos jogos, ela era parte dessa negociação. Quer dizer, mas tínhamos a vantagem seguinte, nesse momento. Nós tínhamos como diretor da TV Globo, ainda na Corte de Comunicação, João Carlos Magaldi, o editor, o jornalista principal da Globo era o Armando Nogueira. Nós tínhamos mais lá o Luiz Lobo. Afinal, pessoas, se não rubro-negros, mas metidos. Tínhamos o João Araújo, Nação Livre, Flamengo, todos os diretores da Globo, e sendo que o
Armando Nogueira era, sem sombra de dúvida, o mais importante, porque era o diretor de jornalismo. Tá. E ele, jornalista esportivo. Então, nos facilitou muito a conversa, a chegada do doutor Roberto, e o que, na verdade, viabilizou o Clube dos Três e aquela Copa União foi a hora que o doutor Roberto desceu na Vênus Platinada, lá do 13º andar, veio à sala de reunião e assinou o contrato e nos deu 3 milhões de reais para a realização do campeonato. Foi aí que fechou. Dali nós conseguimos, com o João, com os nossos diretores de marketing, né? O meu aqui era o João Henrique, tá. O Celso do São Paulo, conseguimos arrecadar mais 3 milhões de outros patrocinadores, inclusive a Coca-Cola. Que legal. A Varig, a Coca-Cola, os maiores do Brasil. E fechamos o campeonato. E organizamos o campeonato com 16 clubes, os mais importantes do Brasil, sem sombra de dúvida. Tivemos um campeonato exitoso, foi o melhor público, não sei se até hoje ainda é recorde de público, aquele campeonato, de renda, e a televisão ganhou um dinheirão e ganhamos afinal, deu tudo certo. Você consegue fazer um paralelo dessa mudança agora, por conta dessa medida provisória? O senhor vê os clubes se movimentando também para a criação de uma liga, ou esse movimento que do qual o senhor fez parte, liderou lá atrás, ele é um movimento único e não deve ser repetido agora? Como é que o senhor vê essa questão? Essa medida provisória do presidente Bolsonaro é como se fosse um grito de independência, que Dom Pedro I pronunciou independência ou morte ali às margens do rio Ipiranga, aí em São Paulo. Depois desse grito, vem a guerra da independência. É o momento que nós estamos vivendo. Nós temos que consolidar esse grito de independência. Lembre-se que aqui a independência demorou 1 ou 2 anos para se consolidar, foi terminar em 2 de julho, me parece que 23 de 1823, na batalha lá de 2 de julho, em Salvador, quando as tropas brasileiras expulsaram as tropas portuguesas do solo nacional. E só alcançamos aquela vitória porque Pedro I conseguiu financiamento na Inglaterra, sempre os ingleses. Foram eles que patrocinaram. Veio aqui uma armada inglesa, um almirante daqueles, aquelas coisas lá dos ingleses, que todos nós sabemos, aquelas trampolinagens que eles faziam no mundo inteiro e que nos ajudaram a ganhar a guerra. Agora nós estamos na guerra, estamos na batalha da independência. Temos que consolidar essa vitória da medida provisória. Quando eu falo nós, não é nós, é nós mesmos, nós clubes, temos que nos unir agora, porque realmente isso é uma quebra, é uma fissura grave para as entidades de administração. Aqui o Flamengo, para jogar, a federação recebe 10% da renda bruta de cada jogo do Flamengo. A federação há anos nos expolia. Os interesses todos correm para as entidades de administração, confederação e federações. Agora chegou a hora dos clubes se reunirem, não é? Receberam essa benesse e tem o direito, o poder volta às mãos dos clubes para negociar. Portanto, eles têm que se reunir em liga, tem que se fazer uma liga agora, ficar claro, como ficou claro em 87, que a Copa União do Clube devia se tornar uma liga, e nós não nos tornamos uma liga por causa da traição do Vasco com o Eurico Miranda e aí vem esse Ricardo Teixeira, que entrou para acabar com os clubes dos 13 e acabou dividindo e acabou. Estamos em outra oportunidade. A oportunidade agora dos clubes, não é? Tem que se unir, formar para eles negociarem. O poder volta à sede dos clubes.
o que é absolutamente fantástico. Senhor Márcio, Flamengo e Globo estão travando uma batalha na justiça. A Globo entrou com um pedido de liminar para proibir que o Flamengo transmita seus jogos em qualquer outra emissora de TV que não seja a Globo, e também proibindo ou pedindo a proibição para que o Flamengo não transmita os jogos dele como mandante na Flá TV. Quem está certo nessa história? Olha, a Globo deve ter lá suas razões, não é? Senão ela não entraria na justiça para pedir. Ela tem sob contrato o campeonato carioca, tem os clubes, menos o Flamengo. O Flamengo está dizendo que, a partir da medida provisória, ele tem o direito da negociação com a entidade. E o jogo, por exemplo, Bangu e Flamengo, a Rede Globo é que tem que transmitir. Ela é dona do contrato, o mandante do jogo é o Bangu, então, portanto, ela transmite do meio que quiser. Agora, quando o jogo for Flamengo e Bangu, aí o Flamengo é que tem um mando de campo. Ele tem o direito, pela medida provisória, a transmitir o jogo por onde ele quiser, inclusive pelo canal dele, Flá TV. A questão é essa. O que a justiça tem que decidir é isso. Agora, eu acho que não está na hora de ir na justiça. Eu acho que está na hora da negociação. A medida provisória visivelmente devolveu o poder ao clube, devolveu os direitos aos clubes. É deles. Eles têm que fazer valer esse direito agora, se reunindo, inclusive com a TV Globo, que é muito importante, é uma parceira muito importante. Eu sei que o presidente Landim, assim como qualquer presidente no Flamengo, tende a escutar o senhor, né, por conta de toda a importância e o peso da palavra do senhor dentro do Flamengo. Se o Landim te pedir algum conselho em meio a essa história, em meio a essa disputa judicial com a Globo, que conselho o senhor daria para o presidente do Flamengo? Eu já conversei com o Landim. O que vocês falaram? Que acaba de dizer, ele tem que conversar com os outros clubes. Nós temos um problema grande pela frente. Nós, Flamengo, essa medida provisória cai como uma luva nessa questão do clube-empresa. Não é? Cai como uma luva na questão da liga, da negociação coletiva. Acho que nós estamos aí com as cartas todas na mão, tem que conversar. E o fórum bom nessa conversa agora é exatamente a Câmara dos Deputados. E nós temos um aliado lá na presidência da Câmara, o botafoguense Rodrigo Maia. Não é? Tem todo o interesse nisso. No final. Seu Márcio, nos últimos dias, desde a publicação da medida provisória, tenho conversado com bastante gente do futebol para entender as várias opiniões. Por exemplo, nessa quarta-feira, o Ricardo Rotenberg, que é o homem forte do futebol do Botafogo, entendeu a medida como vantajosa para os clubes. Ele entende que, como o senhor, abre uma série de possibilidades. Já o Danley, ex-goleiro do Grêmio, e hoje deputado federal, ele é deputado desde 2010, ele afirmou que teme por uma espanholização do futebol brasileiro. Então, ele entende que essa medida provisória, assim que se tornar lei, ela vai beneficiar demais os clubes mais populares do país, como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Corinthians, ele cita também o São Paulo, em detrimento dos clubes menores, dos clubes com menos torcida. E ele acha que o Campeonato Brasileiro vai perder o equilíbrio. Como é que o senhor vê essa questão? Não, isso é bobagem. Eu ouço isso aí desde 77, né, quando começamos. Né? Isso é negócio de Flamengo. O Flamengo se acha o maior, o Flamengo é o maior, o Flamengo quer ser dono de tudo. Em 87 foi a mesma coisa. Isso é elite do futebol, não é? Os 13 maiores clubes do Brasil para se organizar, para fazer, e os demais, como é que vai ser? Não acontece nada disso. É absolutamente uma balela. Absolutamente uma balela. O futebol tem que se organizar como a Espanha começou o movimento dela depois de nós fazermos. Eles vieram aqui aprender em 87, como nós fizemos. Eles começaram depois. E abalaram a estrutura do Real Madrid e do Barcelona, e do futebol, do Atlético de Madrid, do Sevilla, etc. Continuam os mesmos. Vide. Na Inglaterra, onde é o maior campeonato hoje do mundo?
Qual é o Premier campeonato mais próximo do mundo? Não é o inglês? Da Premier League? Não é isso? Pois é, eles começaram tudo isso depois de nós. Transformaram os clubes em empresa, fizeram lá as ligas. Hoje, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta divisão na Inglaterra se pegam da mesma maneira que se pegavam antes da legislação. Todo mundo ganha dinheiro, mas muito dinheiro, tudo é bancado pelas televisões. Qual é o medo? Qual é o receio? É claro que o dá mais acontecer, sejamos claros, é que o Flamengo não pode jogar todo dia para bancar o futebol de Sergipe, Alagoas, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre. É isso que não dá. É isso que não dá mais certo. Não pode dar. E não há televisão que possa pagar os direitos do Flamengo, do Fluminense, do São Paulo, do Internacional, do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, para o futebol do inteiro. Nós temos que nos organizar de outra maneira. Esse modelo acabou, ruiu. E é isso tudo que essa medida provisória prova, essa discussão, ao devolver o poder aos clubes desse diálogo. Esse poder aos clubes para eles terem a negociação do seu produto. Esse é o grande valor dessa medida provisória. E um foro bom para se discutir. O foro é o Congresso Nacional. A medida provisória tem que ser votada lá no Congresso Nacional. Tem melhor lugar para discutir um tema dessa importância. E ainda temos a vantagem: o presidente da Câmara dos Deputados é uma pessoa envolvida nessas questões, interessada nessas questões. Então, eu acho que estamos vivendo um momento realmente magnífico para o futebol brasileiro. E, graças a Deus, Matheus, o Flamengo teve a oportunidade de liderar essa discussão e de fazer. Muito bom isso tudo. Precisávamos ter agora aqui um Carlos Miguel Aidar para nos ajudar aí em São Paulo. Isso faz falta. São Paulo é muito importante, rapaz. Muito, muito, muito importante. Bom ponto. Esse é um bom ponto. Boa. Só para fechar, seu Márcio, já aproveitando a atenção e as explicações de todas as posições do senhor, sempre muito importantes, queria que o senhor contasse para a gente como é que o senhor acompanha a aproximação do Flamengo com o presidente da República. É óbvio que um clube grande ele precisa estar bem estruturado nas relações, né? Tanto com a Federação Estadual, quanto com a Federação Nacional, com o governo e tudo mais. Como é que o senhor vê essa questão? Em 1976, nós estávamos aqui no regime ditatorial, diziam, né? Na ditadura militar, a mais agressiva possível. Para você ter uma ideia, o presidente Garrastazu Médici, que dizem que o período dele foi o mais brabo do período militar, o mais difícil, o mais rude, veio ao Flamengo para votar contra mim. Ele veio exclusivamente para votar contra nós. A eleição do Flamengo em dezembro de 1976. Porque nós fizemos toda a campanha nossa dizendo: a democracia começa pelo Flamengo. Venham votar. Aqui a eleição é livre. Vamos eleger um novo presidente. Fizemos fizemos faixas, fizemos cartazes, panfletamos na rua, promoção interna do clube. A maior eleição, nunca havia acontecido isso no Brasil, em clube nenhum. Não é? Ainda a TV Globo entrou fazendo a campanha: venha votar, vai a chapa da AF. Qual foi a vingança? Sempre tem uma vingança, né? Sempre tem um retorno. Naquela época, nós tínhamos o Congresso Nacional, daquele momento, havia aprovado uma legislação desportiva que nada mais era do que uma compilação das portarias, das portarias, dos provimentos, afinal, do que nome tem os circulares do CNT, que existia então, de 1941 até aquela época. E eles, através de um decreto presidencial, reamendaram a lei,
decreto tomou o número 80.228, bem me lembro, dizia o seguinte, que os conselhos deliberativos dos clubes tinham que ter, no máximo, 300 sócios, sendo 200 natos e 100 eleitos. Por que fizeram isso? Exatamente quando o Flamengo tinha 3.000 sócios no seu conselho deliberativo. Eram eles que elegiam o presidente do Flamengo. Eles estavam dizendo que só 200 natos, com mais 100 eleitos, é que passariam a eleger. Então, se eles tivessem os 200 natos, não é? E tinham, nós não podíamos nos eleger. Foi a vingança. Pois é, com quem eu tive que conversar para acabar com essa maldade? Olha que problema. E onde eu fui? Fui conversar com o general Goberi, fui conversar com o Paulo César Cataldo, fui conversar com o brigadeiro Jerônimo Barros, fui conversar com todos os coronéis, sendo que esses únicos dois civis, Carlos Osório e Richer, eram contrários à nossa tese, eram contrários. Pois é, sabe o que conseguimos? Convencê-los. Conseguimos convencer o governo de que não podia ser dessa maneira, que isso era uma vergonha para todo mundo. Era uma vergonha internacional que o Brasil pegar esses clubes populares que tinham o Brasil e conseguir o seguinte, fazer um novo decreto e dizer, não, agora em dia vai ser 150 natos e 150 eleitos. Pronto. Se nós tivermos uma eleição, ganharmos 150 votos e temos um nato votando conosco, está vencido. Ganhamos a parada. Como é que se fez isso? Foi milagre? Não é? Tinha canhão na porta, tinha forças armadas, infantaria, foguete. Não, conversa. Conversando, que é o que tem que se fazer agora. Está tudo na mão. E não há vergonha nenhuma. O presidente Bolsonaro assinou um decreto que atende ao futebol brasileiro. Que maravilha, que ótimo. Honras para o Bolsonaro. Isso não quer dizer que na política de ordem pública a gente seja a favor ou contra. É isso, tão simples quanto isso. Não há nenhuma outra forma. Queria muito agradecer o papo com o senhor, a atenção, todos os esclarecimentos, certamente vão ser bem importantes nesse momento bem decisivo para o futuro do futebol brasileiro, com a perspectiva da criação de uma liga, como vocês fizeram lá atrás. Então, eu queria muito te agradecer a atenção. Se tiver algum último recado, fique à vontade. Muito obrigado. Só que eu acho é exatamente isso. Tem que aproveitar essa discussão da medida provisória no Congresso Nacional. Certamente vai ser indicado um relator. Certamente virá. Me parece que eu li no jornal que já tem 97 emendas propostas à medida provisória. Espero que aprovem pelo menos uma, que seja a criação obrigatória da Liga do Futebol Brasileiro. Que nós possamos criar nossas ligas e negociarmos os nossos direitos diretamente por nós. É isso que eu aguardo, é isso que eu conto. Muito obrigado, senhor Márcio. Obrigado você, foi muito bom. Um abraço para o senhor. Tchau, tchau.